Olá, meu nome é Bruno Bittar e eu sou mediador de Química do Polo Rocinha. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre ligações intermoleculares, ou como eu gosto de falar também, interações intermoleculares. O que são essas ligações ou interações intermoleculares? São aquelas ligações que acontecem... Gente, minha caneta sumiu! São aquelas ligações que acontecem entre o quê? As moléculas. Muito simples, não? Vocês viram nas aulas passadas a formação dessas moléculas através das ligações químicas entre os átomos, ou como a gente costuma falar também, ligações intramoleculares. São aquelas que acontecem dentro das moléculas. Aqui em especial vocês viram duas. Os compostos iônicos, que são aqueles quando há a formação de íons, e os compostos covalentes, aqueles onde há um compartilhamento dos elétrons de valência. Daí o nome compostos covalentes, por conta das ligações covalentes. Compartilhamento de elétrons de valência. E esses compostos covalentes são divididos em dois. Os compostos polares e os compostos apolares. Lembrando que polares são aqueles que têm polos positivos e negativos. E os apolares são aqueles que não têm polos. Show? E vocês viram também que a formação desses polos depende, primeiro, da ligação entre os átomos, se essa ligação é polar ou apolar, ou seja, se essa ligação forma ou não polos, e depende também da geometria da molécula. Bom, juntando ligação entre os átomos e a geometria da molécula, você tem as moléculas polares e apolares. E o que a gente vai ver agora é como que essas moléculas interagem entre si. Vou pegar aqui como exemplo de molécula polar o HCl. O HCl é uma molécula diatômica, ou seja, que tem dois átomos, composta pelo hidrogênio e pelo cloro. Hidrogênio e cloro têm eletronegatividades diferentes, por serem elementos diferentes, então eles vão ter eletronegatividades diferentes. E no caso, o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Mas por que eu estou falando de eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons para si. Bom, estou falando aqui que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso significa que ele vai atrair mais os elétrons para si do que o hidrogênio. Então, desenhando aqui uma nuvem eletrônica dos elétrons dessa molécula, vocês concordam que eles vão estar mais próximos do cloro do que do hidrogênio? Formando aqui um polo negativo, enquanto que no hidrogênio forma um polo positivo. Por isso que a gente fala que essas moléculas são polares. Tem um polo negativo e um polo positivo. Mas aí, se eu colocar uma outra molécula de HCl próximo a essa, como que essa molécula vai ficar? Repara, o polo negativo ele vai atrair o polo positivo do outro HCl. Isso porque cargas opostas se atraem, enquanto que cargas iguais se repelem. Significa que o cloro desse HCl vai atrair o hidrogênio do outro HCl. Porque nós temos aqui o polo positivo e o polo negativo. HCl e HCl é a mesma coisa. Eles têm a diferença de eletronegatividade entre um hidrogênio e um cloro é sempre a mesma. Agora, esses dois HCls aí, interagindo com moléculas abaixo deles. Vou pegar esse HCl da direita.
E nossa, eu botei o cloro com polo negativo, com polo positivo, é polo negativo, perdão. Polo negativo. Se eu não vejo aqui, deixa eu me avisar, pô. Brincadeira. Vou botar um outro HCl aqui embaixo. Bom, um polo positivo ele vai atrair um polo negativo. E um polo negativo vai atrair um polo positivo. Então, o HCl aqui embaixo ele vai ficar mais ou menos assim, ó. O cloro desse lado e um hidrogênio desse outro. Hidrogênio com um polo positivo e o cloro com um polo negativo. Dessa vez eu acertei. E esse HCl vai atrair um outro HCl aqui. Como? Cloro e cloro, eles vão atrair um hidrogênio. O hidrogênio aqui vai atrair um cloro. Então, eu tenho essa configuração aqui. Hidrogênio com um polo positivo e o cloro com um polo negativo. O que acontece? Negativo interagindo com positivo, negativo com positivo, negativo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo, positivo com negativo. Vocês percebem que há uma interação forte porque você tem polos opostos se atraindo? É isso que a gente chama de o quê? Dipolo. Dipolo. O nome dessa interação é dipolo-dipolo. Porque você tem uma molécula com dois polos, dipolo, atraindo uma outra molécula com dois polos, dipolo-dipolo. Ou, a gente também pode falar que é um dipolo, o quê? Permanente. Peraí. Dipolo permanente. Isso porque ele não varia conforme o tempo vai passando. Esse dipolo ele é permanente, ele é fixo. Ele não vai variar com o tempo. E moléculas apolares, aquelas que não têm polos. O que acontece com elas? Vou pegar aqui, por exemplo, o H2. Peraí. Vai ficar bonitinho, deixa eu a caneta ficar um pouco mais grossa. Pronto. H não. Vou botar cloro, que tem mais elétrons, fica mais fácil de mostrar. Bom, cloro ligado a um cloro. Não há diferença de eletronegatividade, porque eu estou falando do mesmo elemento. A eletronegatividade de um cloro vai ser igual à do outro. Nenhum deles vai atrair mais os elétrons para si do que o outro. Portanto, essa nuvem eletrônica aqui ela vai ficar distribuída igualmente em torno da molécula. Mas vamos pensar numa coisa aqui. As moléculas elas não ficam paradinhas na substância ali, no recipiente. Tá? Imagina que eu tenho uma certa quantidade de Cl2 dentro de um recipiente. Elas não vão estar paradinhas. Então eu peguei essa molécula e movi ela para o lado. O que acontece agora? Os núcleos dos átomos de cloro eles são mais pesados do que os elétrons. Eles têm mais inércia. Isso significa que eles vão se mover, só que os elétrons eles vão demorar a sentir esse movimento. Eles vão ficar mais para o outro lado. Igual quando a gente está dentro do ônibus, e o ônibus arranca e a gente cai para trás se não estiver segurando, é a mesma coisa. Os elétrons eles vão sentir esse movimento mais demorado. Nessa hora, é formado aqui o quê? Um polo negativo. Por conta dessa alta concentração de elétrons ali. E do outro lado, quando tem uma baixa concentração de elétrons, é formado um polo positivo. Só que repara, esse polo positivo, ele induz o quê? Um polo negativo na molécula ao lado. Então, ele vai o quê? Atrair os elétrons
da outra molécula para ele, ficando aqui com um polo negativo e um polo positivo. O mesmo vai acontecer aqui embaixo. O polo positivo atrai um negativo, o negativo atrai um positivo, ou melhor, ele induz um negativo e um positivo, ficando mais ou menos assim a nuvem eletrônica. E ali do outro lado a mesma coisa. Os polos positivos vão atrair um polo negativo e o polo negativo vai atrair um polo positivo. Com a nuvem eletrônica, mais ou menos assim. Eu estou exagerando aqui só para vocês poderem visualizar bem, tá, gente? Então tem aqui polo positivo, polo negativo, polo positivo. E a interação é a mesma dali de cima. Positivo com negativo, negativo com positivo, negativo com positivo, positivo com negativo, e assim por diante. Qual é a diferença? Esses dipolos, eles não são permanentes. E eu já falei ali um pouco mais cedo. São dipolos o quê? Induzidos. Então, é o dipolo induzido que está interagindo com outro o quê? Dipolo induzido. Certo? Então, dipolo induzido interagindo com um dipolo induzido. Qual é a diferença com aqui de cima? Nesse caso, o dipolo aqui ele é permanente. Ele não varia conforme o tempo. Aqui embaixo não. Ele depende do tempo. Conforme a molécula vai se movimentando, conforme o campo elétrico vai sendo modificado ali na molécula, na substância, no conjunto ali de moléculas, esses polos eles vão surgindo, eles são induzidos. Aqui é legal falar também que dentre as moléculas polares, aquela que tem dipolo ou dipolo permanente, tem um caso especial que é a ligação de hidrogênio, que acontece quando o hidrogênio ele se liga a um desses três elementos: o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio, o famoso H-FON. O que acontece? Quando o hidrogênio se liga a flúor, oxigênio ou nitrogênio, a gente tem as maiores diferenças de eletronegatividades dentre as ligações covalentes. Isso faz com que essas ligações sejam muito polares. Você tem flúor, oxigênio e nitrogênio atraindo muito esses elétrons para si, ficando com um polo extremamente negativo, enquanto que o hidrogênio fica com um polo extremamente positivo. Então, dentre os dipolos, a gente tem essa ligação de hidrogênio que ela é mais forte do que a ligação dipolo-dipolo propriamente dita, tá bom? E temos também aqui a íon dipolo, que ela acontece quando um íon, vou pegar aqui, por exemplo, o NaCl, ele interage com uma substância que tem um dipolo permanente. Então, repara, o NaCl, quando ele se dissocia em água, ele forma o Na+, e o Cl-. O Na+, ele vai atrair na água os polos o quê? Negativos. Que no caso da água são os átomos de oxigênio. Então, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá, hidrogênio para cá.
hidrogênio, hidrogênio. E no caso do cloro, ele vai atrair para si os polos o quê? Positivos, representados aqui pelos átomos de hidrogênio. É a mesma coisa. É o mesmo princípio. A gente tem uma carga positiva, uma carga positiva atraída por polos negativos e uma carga negativa atraída por polos o quê? Positivos. Vocês reparam que o processo é o mesmo. A interação é a mesma. O que vai diferenciar aí é a força deles, dessas interações. E é o que a gente vai ver aqui agora. Qual é a ordem de força? A mais fraca delas é a dipolo induzido. Porque, de fato, esse dipolo ele é induzido. Ele depende de fatores externos para existir. Então, ele surge, depois ele desaparece. Então, essa força ali não é muito grande. Logo depois dele, nós temos o dipolo permanente. Porque ele é permanente, ele não muda. Você tem um polo positivo, você tem um polo negativo na molécula. Ela vai se arranjar para atrair o polo positivo, vai atrair o polo negativo, e o polo negativo vai atrair o polo positivo. Depois nós temos a ligação de hidrogênio, que, como eu falei, é a maior diferença de eletronegatividade que a gente tem entre as ligações covalentes. Por isso, essa ligação ela é muito polar, o que faz com que a molécula que tenha esse tipo de ligação seja muito polar. E por último, temos ali a interação íon-dipolo, que é a mais forte dentre essas quatro. Você romper realmente uma interação dessa gasta muita energia. E por que eu estou falando dessa questão da energia? E por que a gente está falando dessas interações? Saber o tipo de interação é importante para você entender fenômenos físicos, como, por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição. Quanto mais forte a interação entre as moléculas, mais forte é a ligação entre elas. Então, mais energia você tem que gastar para romper essa interação. Então, pensando ali na passagem do estado sólido para o líquido, que você rompe ali aquelas interações do sólido para no líquido essas moléculas estarem mais desorganizadas, se essa interação for fraca, você precisa de uma energia menor. Então, numa temperatura mais baixa, você consegue fundir aquele sólido. Agora, se aquela interação for mais forte, você precisa de uma energia maior. Então, numa temperatura mais alta, você consegue fundir aquele sólido. E pensando ali na ebulição, na passagem do estado líquido para o estado gasoso, o raciocínio é o mesmo. Quanto mais forte a interação, maior é a energia que você tem que dar. Então, mais alta é a temperatura de ebulição. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais fraca for essa interação, menor é a energia que você tem que dar para romper essa ligação intermolecular. Portanto, a temperatura de ebulição vai ser mais baixa. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, gente. Valeu!